Opa, beleza? Vamos fazer um videozinho de como é que faz a configuração aí do home da máquina. A pessoa às vezes quer desativar aí ou não, né? Ou ajustar se está muito lento, está muito devagar, podia ser mais rápido ou não precisaria. E quando você liga a máquina, ela está aqui referenciada em algum lugar, ela vai para referência, pelo menos a minha aqui atrás, né? Então ela vai lá para o home e faz a referência aqui e depois ela volta para a posição, né? Se tu acha desnecessário ou acha que isso está lento ou sei lá, quer fazer alguma configuração quanto a isso, pode vir fazer essas alterações aqui, ó. O RDWorks, tu vem aqui na aba User e eu recomendo você salvar essa aba aqui primeiro. Tu primeiro vai ler, né? Vai ler lá na tua máquina. Esse computador não está conectado agora, mas tu lê na máquina e vai em salva. Aí tu vai salva lá o arquivo parâmetros de velocidade. Cada máquina vai ter o seu, né? Então aqui já tem alguns backups que eu tenho. Aí eu salvo aqui e salvo também em outra pasta aqui de instalação, né? Se eu precisar eu tenho esse backup. Então qualquer alteração ou parâmetro que eu for fazer, eu faço a alteração. Antes de fazer eu salvo esse parâmetro que eu estou usando, né? Faço a alteração e continuo usando. Se der algum problema eu venho aqui abrir e restauro, né? Esse parâmetro. Então para tu conseguir fazer a alteração tu vai ler primeiro na máquina, ele vai alterar aqui, né? Vai atualizar no caso. Aí tu salvou, fez o backup, né? Se salvar não é na máquina, se salvar aqui é um arquivo de texto com as configurações para tu usar a máquina. E depois tu vai fazer a alteração que tu precisar e vai escrever na máquina. Aí tu vai escrever esses dados aqui que tu alterou na máquina. Quanto ao home, ele vai ter essa configuração aqui, tu vai rolando para baixo aqui, configuração home para. Aí quando tu liga a máquina que ele vai fazer o home, né? Então aqui tá com 50, tá habilitado sim no X e no Y. Então no X e no Y, então ele vai fazer o home lá no canto, então a velocidade, né? Então tu, não quero que tenha home, então tu desabilita esse aqui, coloca não, e aqui também não, né? Não vai ter nenhum outro, e escreve na máquina. Clicou aqui, ele vai escrever na máquina. Aí tu pode salvar esse daqui de novo como, tu vai salvar aqui, em vez de ser o de hoje, tu põe a versão 2, ou sem home, por exemplo. Aí tu salva ali e tu vai conseguir ter esse parâmetro salvo, né? Vai trabalhando, se não tem mais alguma alteração, dá para usar normalmente. Se der algum problema, antes de sair cortando, faz um teste, né? Vai lá, liga a máquina, desliga, faz um teste. Tira meia horinha para tu mexer nisso aqui. Tu vai alterar um parâmetro, tu altera e terminou, beleza. Testa a máquina, simula um corte. Aí depois beleza, tá tudo certo, né? Aí tu segue a vida, continua fazendo os cortes aí. Outro que é interessante também, que eu alterei, é esse Riddle Speed. Esse aqui, quando ele vai de um corte para o outro, aqui tu define essa velocidade, né? Não sei se é esse aqui ou é um jump. Tem um jump em algum lugar aqui, que daí é a velocidade que ele vai de um corte para o outro. Então aqui tu consegue alterar algumas velocidades, né? Tanto a aceleração quanto essas velocidades. Aqui de cabeça eu não lembro, mas aqui tu consegue mexer com esses parâmetros, né? Deixa eu pegar um outro aqui. Aqui já tá bem mais essa aceleração, né? Aí tem que cuidar com as acelerações, fazer alguns movimentos para ver se ele não vai perder passo. Se tu tá fazendo um movimento para cá, ele dá um retorno, e nessa desaceleração, aceleração de novo, ele pode perder passo. Então tem que só testar isso antes de fazer qualquer coisa. Depois estiver rodando o corte pode dar problema, tá bom testar antes. Deixa eu ver qual mais que tem aqui referente, mais esse de home mesmo, né? Então aqui tem alguns outros parâmetros. Se quiser testar, dar uma brincada, só lembro, salva sempre o primeiro, deixa guardado uns 2, 3 lugares ali para tu poder
ter como backup disso dali. Então o outro parâmetro que eu queria mostrar para vocês, além desse do home, que às vezes o pessoal não gosta muito, ou acha que vai devagar, sei lá. Então eu gosto, que às vezes pode mexer na máquina, alguma coisa, ela vai lá, referencia e beleza. Eu não me incomoda, porque é rapidinho, né? Às vezes tem máquina que é um pouco mais lenta esse movimento aí, daí pode perturbar um pouco. Ou tá aqui desse lado, pá, vai lá pro canto, daí volta aqui, daí é ruim. O que eu faço geralmente, final de corte, eu comecei a cortar aqui, que eu faço antes de desligar a máquina, eu vou lá em cima com o carro e aperto um home lá na máquina, lá, para ela dizer que o home é aqui. Daí ela vai fazer rapidinho esse movimento aqui. Eu não deixo mais o carro aqui embaixo. E por sinal hoje eu deixei, mas geralmente eu levo ele aqui pertinho, aqui assim, para poder fazer esse processo mais rápido, né? Então se eu deixar lá atrás vai demorar todo esse percurso, vai vir para cá de novo. Então deixo lá atrás mesmo. Que aqui é a boca da máquina e aqui é a parte de trás, né? Então o outro parâmetro, vamos lá. Eu vou fazer uma peça lá e essa peça aqui ela era para ter, sei lá, 500, por exemplo. 500, aqui também é 500, beleza. Eu desenhei aqui, fui lá, mandei cortar, só que eu fui medir a peça lá e aqui deu, sei lá, 490 e aqui deu 510. Então ficou diferente do que era para me ter cortado. Tá, o que eu vou fazer? Vou lá e diminuo meu desenho para sair na medida certa. Não, tu tem que corrigir a máquina. A máquina tem que ser assim. Tu mandou cortar 50, tem que cortar 50. Tu mandar cortar 590, cortar 590. Tu mandou cortar 1 metro, tem que cortar 1 metro. Então, a medida que tu manda ele cortar no desenho tem que ser a medida que tu vai ter que ser cortado. Tu precisa ter isso exato, né? A máquina tem precisão, o laser é 0,2 espessura do corte, então não adianta tu tá cortando uma peça de 50 por 50 centímetros ali, ela vai cortar diferente. Então eu geralmente eu sempre dou uma regulada, deixo regulado isso aí. Dificilmente você precisa alterar ao longo do uso aí, só salvo algum desgaste, alguma outra coisa aí. Mas aí a cada X tempo, meio ano, depende da situação da máquina, e dá uma conferida sempre, né? Mas depois configura, é difícil voltar atrás. E tem mais o esquadro dela, né? O esquadro já é um pouquinho mais chato, não tem parâmetro para ajustar o esquadro. Primeiro tu vai ajustar na medida, né? Para tu ter uma medida melhor. E no esquadro, geralmente é um pouquinho mais chato de mexer, que daí vai ter que medir nessa diagonal aqui e essa diagonal aqui. Essas duas medidas aqui vai ter que ser igual. Mas o do esquadro eu vou fazer um outro vídeo ali para poder fazer, que o do esquadro é um pouquinho mais chato de ajustar e é mecânico o processo. Então vou entrar nos problemas mecânicos, você tem que fazer uns desenhos para vocês entenderem. Aí eu vou... Se alguém tiver problema de esquadro aí, manda aí que a gente tenta fazer um videozinho de esquadrejamento da máquina. Né? Você manda um quadrado, ele fica sei lá, um losango, fica meio atravessado o negócio aí. Mas para medida, tu vem aqui... na máquina, né? No computador que está logado na máquina, em File, aqui em Vendor Settings. Aí a senha aqui é R de rato, D de Diego, 3 de 1, 2, 3, 8, 8, 8. São 4 números 8. Então essa é a senha que usa aqui normalmente. Escrevi errado, acho que eu botei o maiúsculo aqui. RD 1, 2, 3, 4. Senha 3, é 4 vezes número 8. Vamos lá de novo. File, Vendor Settings, RD 1, 2, 3, 4. 4 vezes número 8. Ok. Então o que estava acontecendo? Aqui era para ter dado 500 e aqui era para ter dado 500. Só que daí eu movimentei lá e sempre está dando, ao invés de ser 500, está dando 502. E aqui tá dando, era para dar 500, está dando 490. Estou extrapolando aí, né? Mas para entender. Então aqui do X ele tá dando 500, era para dar e tá dando 502, tá dando 2 a mais. E aqui é a mesma história desses daqui, ó. Tu vai clicar, primeiro vai ler, esse aqui não está conectado, né? Ele vai carregar a barrinha aqui, aí tu vai salva. Tu salva os parâmetros lá, aqui, ó, vai salvar o parâmetro aqui, já está com um nome diferente do que aquele outro lá, né? Então aqui é um tipo de nome, aqui já é outro
tipo de nome. O setup aqui, né? Então eu ainda salvei com um nome diferente, então beleza. Aí tu vai lá, salva isso aqui, o primeiro que tu tem, salvaguarda aí, ó, 7 chaves. Tem um backup, quando tu vai instalar tu já tem ele para deixar o original da máquina. Aí que vale a mesma história. Tu faz um ajuste, vai lá, verifica, testa e vê se deu certo, testa a máquina, beleza. Agora eu posso começar a rodar corte. Não faz ajuste que sai rodando corte, que pode acontecer alguma coisa durante o processo. Então tu vai aqui no X, esse aqui é o X, Y, Z e U, caso o teu tenha, né? Então tu vem no X, aqui é para andar 500, está andando 502. Então onde é que ajusta? É isso aqui, ó, Step Late, que é o comprimento do passo. A unidade, né? Então cada unidade de passo ele vai andar isso aqui. Como é que tu vai calcular? Tu vai clicar aqui nesses 3 pontinhos. Eu pedi para ele andar 500, foi que eu pedi em milímetros, sempre é milímetros, tá? E a medida deu 502. Então tu foi lá, mediu 502. Um detalhe na hora de medir, deixa eu lá pro Coro lá. Aqui. A régua, a trena lá, tem a bagacinha lá, um negócio que mede na ponta lá, e ele tem uma folguinha aqui. Então essa folguinha aqui pode influenciar na tua medida. Então eu não meço aqui, eu jogo lá para trás e começo a medir aqui na barrinha do 10. Então tem a trena lá para frente lá. E eu começo a medir do 10. Eu considero aqui 10 e vou lá, em vez de ser, sei lá, 502, ele vai dar 512, por exemplo, porque eu comecei no 10, então tem que terminar no 10 lá. Ou no 600, né, que seja. Então, lembrar sempre para desconsiderar isso aqui, porque aqui tem uma folguinha, vai influenciar na medida lá. Então, voltando aqui, deu 500 e aqui era 502, beleza. Pronto, ele já calculou aqui, ele já ajustou. Ó. Vamos botar um outro número maluco aqui. Pedir para andar 100, ele andou, sei lá, 489. Vai alterar esse número aqui vai ter alteração. E ó, já alterou o tamanho do passo. Beleza? Então aí depois tu alterou. Como esse computador aqui não está logado com a máquina, mas o procedimento é esse. Aí tu vai dar um escrever na máquina. Aí tu escreve na máquina esse parâmetro aqui, aí tu faz o teste novo. Anda 500, vê se ele vai alterar. Aí depois tu vai no Y, tu fizer aqui, escreve na máquina, tu fizer aqui, tu escreve na máquina. Eu acho que não dá para alterar e depois escrever. Alteração escreve, porque se tu alterar aqui, vamos ver, vier para cá, ele ficou salvo. Tem vezes que não fica salvo que é a alteração que tu fez. Aí aqui no Y a mesma coisa, aqui era para ser 500, ele está dando 490. Então vamos lá, aqui era... Mandei ele andar 500, só que ele andou 490, aqui está 4, ó. Vamos ver quanto que ele vai dar agora, 3.92. Então é isso aí que ele vai fazer, ó. Mandei andar 500 de novo, e agora ele andou 499. Aí ó, arredondou até os miudinhos aqui. Beleza? Então é isso aí que tu precisa fazer para ele sair no comprimento certo aqui. Tu vai fazer esse ajuste. Aqui, mas o número aqui deu pequeno, claro, aqui eu alterei, botei 4. Mas deixa eu ler um que tenho na máquina aqui só para ver. Esse é um que eu tenho na máquina. Ó, tá dando 7 e aqui tá dando 7. Aqui eu não sei se é unidade ou é micromilímetro. Acho que é micromilímetro, eu não tenho essa informação exata. Então aqui é os parâmetros que eu tenho na máquina hoje, né? Beleza. Agora consegui ajustar aqui. Ficou legal, mas eu vejo que tem um espacinho na minha máquina aqui. Que o carro ele vem até aqui assim, mas podia andar mais um pouquinho aqui. Ele não tem essa autonomia. Como é que eu faço para alterar isso aqui? Se tu vier aqui não,
Config Page Settings. Aqui tu define o tamanho da tua área de trabalho, né? O tamanho da página, digamos assim, não a área útil da máquina. Então se eu colocar, sei lá, 1500 aqui, ele vai aceitar. Ficou com 1500. Só que a máquina lá, ela não tem essa área útil toda. Então digamos que minha página, eu considero sempre 1200 por 900, né? Que eu trabalho aqui. Então essa aqui seria a minha área útil que eu considero desenho, só que a máquina, a área útil dela é diferente. Tu vem aqui em File, Vendor Settings, RD 1234, ok. Vai ler o que tem na máquina, beleza. Tem salvo o parâmetro ali que tu já tem. E aqui, ó, é o tamanho em X e tamanho em Y. Não sei se é essa a tradução, mas para mim é o que eu entendo. Que é o tamanho da área útil, né? Então em X, aqui eu tenho 1302. Se eu colocar maior que isso aqui, mais 1305, por exemplo, eu vou ter uma colisão. Sair da referência, for para lá, vai dar uma colisão na mecânica da máquina lá. Mesma coisa aí no Y. Você tem aqui e eu vi até aqui 1917 e eu tenho livre. Se eu botar 920, eu já tenho uma colisão. Então alguma coisa relacionada a isso. Às vezes tem uma folguinha para tu poder trabalhar o material dentro da máquina ali, é bom. Então aqui você consegue alterar isso ali. Mesma coisa. Foi lá, fiz a alteração tanto do tamanho da área da máquina. Não adianta clicar em salvar aqui e salvar no mesmo nome do outro. Aí tu vai perder o parâmetro. Tu tem que salvar... salva aqui com outro parâmetro, em vez de ser isso aqui de hoje, por exemplo. Coloco o ajuste, não sei do que, ajuste, sei lá, de tamanho. Beleza, ficou bom. Aí tu vai lá e salva. Beleza, testei, fiz na máquina, cortei. Ficou bom o tamanho, show de bola. Só que na máquina, para tu gravar na máquina, tu vem aqui, ó, em escrever. Tu vai escrever esses parâmetros que tu alterou aqui na máquina. Então é isso aí que tu consegue alterar ali essa parte aqui do home, e aqui tu consegue alterar a parte do tamanho da máquina. Então para tu poder fazer aquele teste de tamanho de comprimento, não precisa fazer o corte todo, tu pode fazer só assim, ó. Em vez de fazer o corte todo da peça, tu vai ter o material, meu material vai lá ter, sei lá, 1,5 por sei lá quanto, um pedaço que você tem aí, para tu não marcar o material, não perder. O que eu faço, só as marquinhas do lado aqui, nem uns cantinhos, aqui tem um quadradinho de 1 por 1, por exemplo. Na verdade tem e uns quebrados aqui, 1,62,9, mas não vai influenciar, que eu vou fazer a medida igual do extremo de cá para o extremo de lá, né? Então só faz essa área útil que tu tem de material ali, faz só os cantinhos aqui. Aí tu se atenta à medida. Aqui vai ter, o meu material dá 1,300 ali, ou 1,215, 1,250. E tu faz aquela medida ali e vê se a máquina vai cortar assim 250, para fazer esses quadradinhos aqui do canto, né? E depois tu vai lá, pega a trena. Não começa medindo pelo negocinho aqui, digamos que seria aqui, né, o começo dela. Não começa por aqui, caso da folga, né? Tu começa ali no primeiro risco maior, que vai ser 1 centímetro, outro começa lá no 10, né? Que daí isso aqui não vai ficar te estrovando. Daí tu vai lá e mede. Tô esticando aqui para facilitar. Mede e deu aqui mais ou menos essa medida. Que dá em cima do risquinho aqui. Aí tu consegue ajustar mais fácil, né? Agora eu preciso fazer de novo, para não precisar cortar de novo, encher de linha do material. Tu na máquina tu joga um pouquinho ela pro lado e para baixo, tipo, joga uns 2 milímetros para baixo. Tu vai movimentando o carro em cima da chapa ali e manda cortar de novo. Aí tu consegue verificar se vai tá tendo o efeito do ajuste que você quer ou não, né? Que nem tu foi lá, ajustou aqui. File, Vendor Settings,
1, 2, 3, 4. Tu foi lá, ajustou e beleza. Coloquei aqui, daí tu foi ajustando aqui, não, agora tá cortando certo. Então tu consegue fazer certo o tamanho da área útil aqui, digamos assim, quanto maior a tua unidade medida que tu usar, mais fácil vai ser para tu ajustar, né? E se tu tentar ver, sei lá, 1 milímetro de diferença numa peça aqui, tu não vai conseguir perceber muito. Por exemplo, aqui é para ter 100. Vou lá e corto um quadradinho de 100, depois vou lá e corto outro quadradinho de 100, vou lá e corto outro quadradinho de 100, mas isso aqui tem, sei lá, 10% fora, mas meio por cento aqui, digamos, vai ser isso aqui, ó. Vai ser meio milímetro fora. E agora se eu tenho 1 metro, tiver meio por cento fora, ele vai ser aqui, ó, vai dar, em vez de ser 5, ele vai dar aqui, vai dar uns 5 milímetros de diferença. Então é melhor fazer esse ajuste de comprimento e altura aqui na maior área útil que tu conseguir da máquina. Nem que tu ajuste primeiro esse eixo aqui, se tu não tem um material comprido que chega, tu põe lá um pedaço mais comprido lá e vê esse comprimento aqui primeiro. Regulou no X, no Y. Primeiro tu ajusta no X e depois tu faz no Y. Aí sim, tu consegue aproveitar melhor o material. Não fica usando tanto assim de material. E não faz os quadrados, faz só as pontinhas, né? Aí digamos, tu fez um lá, aí tu... bom, como é que eu vou medir de novo? Tu joga a máquina... $5 milímetros pro lado e faz um próximo corte. Ela vai fazer um aqui, aqui também ela vai estar deslocado, aqui também vai estar deslocado, aqui também vai estar deslocado. Aí tu mede agora nesses daqui, ou faz um risquinho nesse aqui para tu não usar eles como de novo. Então tu consegue fazer esse mesmo processo várias vezes no mesmo material, né? Sem perder ele. Beleza? Então seria essa a ideia de fazer esse alinhamento, esse ajuste aí do comprimento da máquina. Isso aqui no comprimento total e essa aqui na altura total. Então eu recomendo fazer esse ajuste, essa medida. Beleza? Se tiver alguma dúvida, algum outro detalhe, quiser mandar, manda aí, a gente vai analisando aí, vai vendo o que dá de fazer para poder facilitar um pouco a vida. Beleza? Se puder, curte aí, então se inscreve no canal, é isso aí, se inscrever no canal, a gente ajuda a gente aí, tentar chegar lá, ajudar os outros também. Quanto mais gente se inscrever, mais a gente ajuda. Olha só que legal.